Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de estudos bíblicos. E neste sexto vídeo, nós vamos começar uma estante nova, que é a estante dos profetas, na nossa pequena biblioteca chamada Bíblia. Os profetas eram indivíduos escolhidos por Deus de diversas profissões. Existiam profetas agricultores, profetas eruditos, enfim, Deus suscitava pessoas para ser, digamos, o seu porta-voz. Os profetas eram reconhecidos no antigo povo de Israel por serem pessoas que tinham autoridade no falar, porque eles eram praticamente a boca de Deus. Algumas vezes os profetas tinham também uma visão do futuro. Deus concedia a eles que conhecesse o que aconteceria no futuro. Por isso, na Bíblia também, os profetas são chamados de videntes, né? Homens de Deus. E os profetas também tinham uma característica interessante. Eles representavam como se fosse um teatro ou uma parábola viva, né? Algumas verdades que o povo de Israel precisava ouvir. Por exemplo, Deus pediu ao profeta Jeremias que andasse por Israel com um jugo sobre os ombros. Um jugo é que nós aqui no Brasil chamamos de canga, que é um elemento de madeira que se põe no pescoço dos bois para que eles puxem um carro. Então, Deus pediu que Jeremias andasse com aquilo nos ombros. Parece uma coisa estranha, mas o povo já estava acostumado com essas representações. E Jeremias, na verdade, dizia que o povo tinha que aceitar o jugo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, porque aquilo vinha de Deus. O povo seria conquistado pelo rei Nabucodonosor, porque aquilo era a vontade de Deus para disciplinar o seu povo e para o seu povo retornar a ele. Ao profeta Isaías, por exemplo, o Senhor Deus pediu que ele, durante 3 anos, pregasse arrependimento, pregasse nu. Isaías, durante 3 anos, andou pregando nu, significando a nudez espiritual. A nudez na Bíblia é muito símbolo de pobreza espiritual. Outro exemplo tocante foi Oséias. Deus pediu que Oséias se casasse com uma prostituta. Oséias se casou com uma prostituta chamada Gomer. Mas Oséias amava Gomer. É muito interessante porque era uma figura que desejava transmitir ao povo que Deus amava o povo infiel. E nessa sina de Oséias, ele várias vezes foi recuperar a mulher dele na prostituição, trouxe ela de volta e ela tornava a se prostituir. E Oséias a buscava de volta, até que chegou uma situação onde Oséias teve que comprar Gomer de volta, né? Um símbolo muito bonito do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele veio nos comprar. E veio nos comprar com um preço infinitamente alto, o preço da sua morte ignominiosa na cruz do Calvário, para nos resgatar de volta aos planos que Deus tinha para nós antes da queda. Então, é um exemplo muito bonito e outros profetas, ao decorrer do estudo, né, dos profetas, a gente pode ver muitas outras coisas que Deus pediu para os profetas fazerem, porque aquilo se tornava impressivo para o povo. Tudo que um profeta fazia, porque os profetas eram respeitados, né, e considerados, né, o que o profeta falava era a voz de Deus. Mas isso não impediu que muitos desses profetas fossem mortos, torturados, né, por reis odiosos e pessoas que não queriam ouvir a voz de Deus, né, pessoas que queriam ouvir a sua própria voz. Mas os livros dos profetas não contemplam todos os profetas de Israel. Obviamente, existiam muitos outros profetas.
profetas não canônicos, ou seja, profetas que não têm livros, né, registrados na Bíblia. Os profetas são divididos em profetas maiores e profetas menores. Essa designação não significa que existiam profetas mais importantes do que outros, simplesmente em quantidade de texto, né? Enquanto os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias e Lamentações e Ezequiel, têm livros, por exemplo, Isaías tem 66 capítulos, Jeremias tem 57 capítulos, Ezequiel tem 48. Os profetas menores têm livros menores, Daniel 12, Oséias 14, Joel 3, Amós 9, Obadias só tem um capítulo, Jonas 4, Miqueias 7, Naum 3, Abacuque também 3, Sofonias também 3 capítulos, Ageu 2 capítulos, Zacarias 14 capítulos e Malaquias 4 capítulos. Então, quando você ouvir dizer dos profetas menores, eles não são menores em importância. Sobretudo Daniel, importantíssimo para que a gente consiga compreender as profecias, né? E as profecias de Apocalipse. É imprescindível você conhecer Daniel, que Daniel é um profeta que escreveu coisas para os nossos dias, previu coisas com uma precisão incrível para os nossos dias, não é? Isaías, que é o primeiro profeta, né, dos livros dos profetas, é chamado também de o profeta messiânico, porque Isaías fala com precisão do Messias. Detalhes impressionantes que ele fala sobre a vinda do Messias, características que nós podemos comprovar nos evangelhos, né? Temos uma pérola, né, que é o capítulo 53, que fala de Jesus, da sua rejeição, do seu trabalho vicário, da sua morte, da sua ressurreição, algo que levou inclusive os céticos no princípio do século, até 1949, quando se acharam os originais de Isaías, datados de 400 anos antes de Cristo, que já tinha o capítulo 53. Os céticos, antes desse achado arqueológico, diziam que não, que Isaías teria sido escrito depois da morte de Cristo. E a propósito ainda da discussão sobre o número de capítulos, né, dos livros dos profetas, tem que ser feito um esclarecimento. A Bíblia ela não foi escrita em capítulos, divididas em capítulos e versículos. Essa divisão ela aconteceu por volta de 1150 e 1228, por um arcebispo de Canterbury chamado Stephen Langton. Esse indivíduo fez essa divisão que vale até os dias de hoje e é muito interessante porque veio a facilitar muito a localização de determinados versículos e, sobretudo, veio facilitar muito o estudo, né, da Bíblia em si. Entre os livros dos profetas, além de Isaías, nós temos que pontuar também a importância do livro de Jeremias. Jeremias, chamado o profeta chorão, né? Porque existe também, além do livro de Jeremias, tem as lamentações de Jeremias. Jeremias foi o profeta encarregado de dizer ao povo uma verdade dura e inconveniente. Inconveniente para os reis, inconveniente para o povo. A verdade de que Deus tinha já decidido entregar a nação de Israel para o rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele foi muito massacrado por conta da sua mensagem, porque o povo dizia que não, os reis sobretudo, Deus nunca nos entregaria nas mãos de um país estrangeiro. A verdade é que naquela época o povo todo estava imerso na idolatria, né? Eles estavam pecando grandemente contra Deus. E Deus, então, resolveu, numa medida disciplinar e pedagógica,
entregar a nação nas mãos de um conquistador. Existiam outros profetas nessa ocasião, né, em Israel, e eles insistiam em dizer para o rei que não se preocupasse, que Deus não faria aquilo e que Jeremias estava mentindo, estava dizendo coisas que Deus não tinha mandado ele falar. Temos que pontuar também o profeta Daniel. O profeta Daniel viveu no exílio, né? Ele, quando jovem, foi levado juntamente com o povo para a Babilônia. E o rei queria alguns jovens, né, que ficassem ali no palácio e, né, e que fossem pessoas que tivessem sabedoria, né, e que tivessem também inteligência, que fossem pessoas versadas, né, nas questões dos judeus. E Daniel, com seus amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, foram escolhidos para ser um desses jovens, né, para assistir ali no palácio. E Daniel, ele passa por situações muito probantes e um indivíduo extremamente fiel a Deus. Em qualquer situação, não importa a situação, ele sempre estava fazendo o que ele achava que era a vontade de Deus, dependendo da situação. Isso é um exemplo muito interessante para a gente. A vida de Daniel foi pontilhado de situações em que ele teve que escolher, ou ele morria ou ele era fiel a Deus, e ele nunca titubeou. Então, assim, Daniel também, como profeta, é muito interessante porque ele faz referência à história. Nós podemos, inclusive, é uma das questões que confere confiabilidade ao texto bíblico, é que Daniel, ele profetizou na época dela todos os reinos que viriam até o dia de hoje. Profetizou a vinda do Messias, né? A profecia das 70 semanas que nós veremos depois, com uma exatidão histórica impressionante, né? Com datas, inclusive, né? Data de começo da profecia, das 70 semanas, e data de cumprimento das profecias. Bom, nós vamos ficando por aqui nesse nosso 6º vídeo, e encerrando assim o Velho Testamento. No 7º vídeo, então, nós começaremos a ver o Novo Testamento. Fiquem com Deus e que Deus possa abençoar bastante a todos nós e que o estudo da Bíblia possa a cada dia nos aproximarmos mais do nosso Criador.